A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que bênção. Hoje estamos continuando aqui o estudo do livro de Jó. O capítulo é o 2, de 13 versículos. O título fala: Satanás persiste em afligir a Jó. Oh, aleluia. Irmãos, nós sabemos que Jó, aleluia, não era israelita. Ele era árabe. Oh, irmãos, e algo que é tremendo aqui na Bíblia, né? Hoje, aqui principalmente no livro de Jó, é que Deus procura o homem. O homem não procura Deus, Deus procura o homem. Falamos no capítulo 1, tá aí gravado no canal para a glória de Deus, né? Falando uma comparação dele, da terra natal dele e de Abraão, né, irmãos? Abraão era depois Abraão de uma outra terra, ali Mesopotâmia, ali que é o atual Iraque, e Jó de outra parte, ali. Aleluia! Deus chamando ali uma pessoa do Iraque, árabe também, mas do país do Iraque, que veio se tornar o primeiro israelita, que é, aleluia, Abraão. Jó aqui não fala que ele se tornou um israelita, mas ele foi uma pessoa, um servo de Deus. Que ele falava assim, que em outro capítulo, vai dizer assim, que ouvia falar de Deus, conhecia Deus por falar. E nós vamos ver depois, quando chegar nessa parte, irmãos, quem que é que falava de Deus, que Jó ouviu falar. Isso é interessante, irmãos. Aleluia. Mas não temos pressa aqui. Mas uma coisa nós temos que ver e parar e prestar muita atenção, irmãos. Aleluia. A vida, analisar, meditar em oração, lendo a Bíblia com ela aberta, né? Lendo, relendo, perguntando para o Espírito Santo me dizendo, te dizendo, nos falando. Irmão, a vida desse homem chamado Jó. Irmão, o que esse homem chamado Jó, ele passou na sua vida. Aleluia. Homem sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Você viu aí no capítulo 1, você que não viu, veja em nome de Jesus, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, o que esse homem passou, e não maldiz, não proferiu palavras de maldição, de reclamar, de murmuração contra Deus, mas pelo contrário, louvou ao Senhor Deus. Irmão, como está a sua fé? A sua intimidade, a sua comunhão com Deus, hoje, agora, a gente fazendo aqui uma meditação do livro de Jó, da história de Jó, desse aprendizado maravilhoso que Jó passou, e nós estamos tendo essa oportunidade de ler a palavra e aprender e fazer uma comparação, porque a palavra, irmãos, ela é viva, mais poderosa, eficaz, mais penetrante do que faca de dois gumes, apta para discernir os pensamentos. Aleluia, é tremendo, irmãos. Se a palavra do Senhor não confrontar a minha vida, aleluia, a sua vida, irmãos, algo está errado em mim, em você. Você vai ver hoje que no capítulo 2, Satanás persiste em afligir Jó. Em outras palavras, o adversário das nossas almas, irmãos, que é o mesmo, ele não mudou. Ele continua sendo teimoso. Às vezes, muito mais do que nós, irmãos, que temos que nos dedicar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, está congregando mais, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós nos recuamos. E aqui diz que o diabo persistiu em afligir a Jó. Versículo 1 do capítulo 2 fala assim: E num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Irmãos, não vou de novo comentar essa parte que fala os filhos de Deus, porque no capítulo 1 nós falamos sobre isso, demos duas explicações bíblicas, então não vou falar isso de novo não. Você não viu o capítulo 1? Veja aí, irmãos, para a glória de Deus,
para a gente aprender junto a palavra do Senhor. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmão, há algo que acontece, irmãos, nos dias de hoje, não só aqui com Jó, que é algo real, irmãos. O mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual não é parado, é ativo, é dinâmico, é constante. E você, irmãos, que levantou a sua mão um dia para reconhecer e aceitar Cristo, o Senhor, como o único Deus da sua vida, irmãos, você é alvo hoje do diabo e seus anjos. Eles estão a todo momento te observando, a todo momento olhando para você, para nós, para tentar nos atacar, para tentar nos afligir, para tentar, irmãos, trazer uma mensagem mentirosa, maligna, que Deus não é verdadeiro, que a palavra do Senhor não se cumpre, tentando fazer nós desistirmos de persistir, de estar perante o Senhor em oração, aleluia, mandando ele embora, expulsando todo mal, repreendendo todo mal, porque a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 2 fala que ele opera no ar. Ele opera no ar, os principados, potestades, dominadores desse século. Efésios 6,12. Comece a ler do versículo 10 ali. Agindo, mensagens na mente do povo, de desânimo. A palavra de Deus fala assim, irmãos, aleluia, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Irmão, que neste momento o Senhor me manda fazer isso aqui agora, irmãos. Toda ação do diabo, toda potestade, toda seta, todo dardo do adversário contra a nossa vida, nesse dia que se chama hoje, na sua vida. Você pode estar aí na sua casa, no computador, no celular, vendo pela televisão. Toda ação do diabo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra, bata em retirada agora. Contra você, contra os seus, todo mal está repreendido agora em nome de Jesus, irmão. Mas o mundo espiritual é ativo, irmãos, constante e dinâmico, não para. O adversário da nossa vida, ele não dorme, ele fica 24 horas. Quando nós estamos dormindo, ele está tramando, arquitetando o mal contra nós. Porque ele sabe que ele não pode chegar, irmãos, e atingir ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é tremendo, poderoso, todo poderoso. Mas ele quer trazer uma mensagem de dúvida, uma mensagem de desânimo, uma mensagem mentirosa, para que nós não persistamos na fé, na confiança, em acreditar em Deus e na sua palavra e desistimos. Isso que ele faz, irmãos. E aqui você vê, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que o adversário, no versículo 3, fala assim, ó, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo tu incitado, né, pedido a Deus contra ele, para o consumir sem causa. Ô irmão, o diabo pediu a Deus. No capítulo 1, gravado aí no canal, nós falamos sobre isso, irmãos. A atingir a Jó em várias áreas. Aleluia. Financeira, material, filhos. Irmão, algo tremendo. A Bíblia fala que, assista o capítulo 1, irmãos, para a glória de Deus. Leia o livro de Jó todo, meditando em espírito de oração. Quando uma primeira notícia veio de mal, só que quem trouxe a notícia falou que era uma nova. Já veio a segunda. Não tinha nem terminado a segunda e veio a terceira. E assim a quarta. Irmão, e esse homem, irmãos,
que me faz, que nos faz a parar, a meditar, a examinar a nós mesmos, porque ali na passagem da Santa Ceia do Senhor fala assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia! A ver a nossa fé, o nosso amor para com Deus, para com a sua palavra, para com a nossa vida cristã, irmãos, que é algo muito sério. E esse homem diz que bendisse e adorou e louvou o nome de Deus e não pecou com seus lábios. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Você, eu falo começando por mim, está servindo a Deus porque você quer receber, você quer ter, você quer ser, você quer conquistar, aleluia, para depois dizer que o ama, ou você serve a Deus porque você o ama, porque hoje, humanamente falando, você ainda não conquistou nada. Aleluia! Do que você ora e pede a Deus. Você o ama servindo a Ele como você está hoje? Da maneira que você está hoje? Ou você quer se aproximar de Deus por interesse nas bênçãos? Aleluia. Não é ter, irmãos, é ser. Não é a parte material, financeira, os bens dessa terra, que vão dizer o meu grau de fé, de intimidade e comunhão com Deus. Não. Hoje, se é pregado, se é ensinado um evangelho, se você não ter, você não é um homem de Deus fiel. Você é um pecador, cheio de pecado. Mentira. Quantos homens na Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, não tinham bens nenhum? Não negaram a sua fé. Serviram a Deus até o final, irmãos. A Bíblia fala que muitos na era da igreja primitiva morreram, irmãos, na arena ali, comido por leões, mas adorando, orando, louvando, bendizendo a Deus. Muitos não tinham propriedades, irmãos, como muitos é pregado no dia de hoje. Jó aqui, irmãos, ó, ele na hora que as percas começaram a acontecer, e que percas duras foram, irmãos, Jó permaneceu adorando, Jó permaneceu louvando, Jó disse com as suas palavras, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, mas aquele que me confessar, eu confessarei. Irmão, Jó cumpriu a risca esse versículo, irmãos. Jó cumpriu a risca essa palavra. Jó cumpriu a risca essa mensagem do Senhor, irmãos. E nós, se você... Não que Deus não vai te abençoar, irmãos. Eu não estou aqui vindo a você para dizer que Deus não vai te abençoar. Não é isso. Mas é você servir ao Senhor, sendo grato a Ele pelo que Ele já fez por nós, por mim, por você, pela humanidade, lá na cruz do Calvário, nos salvando. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que busca o meu reino e minha justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar tudo que você quer, mas Ele sabe. Antes que a palavra chegue na sua boca, Deus sabe, mas Ele quer que você o ame, o sirva, o adore, pregue, louve, fale dele, testemunhe dele, irmãos, mesmo você não tendo nada. Porque o povo ensina, se você não tiver bens, carros luxuosos, um serviço que destaca como cabeça, não como cauda, você não é de Deus. Mentira, irmão. Mentira. Mentira do diabo. Se você estiver doente, Deus não está com você. Mentira! Olha o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Eliseu morreu pela enfermidade que ele tinha, mas morreu pregando, morreu servindo, morreu fazendo a vontade de Deus. Irmãos, o conhecimento da palavra nos liberta, irmãos. O conhecimento da palavra nos faz amadurecer, crescer. Cuidado, irmãos. Leia a Bíblia. Examine a Bíblia. Não deixe ela juntar poeira, aleluia. Continuando aqui, fala assim, ó, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Versículo 5.
Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que pedido, irmãos, audacioso do inimigo, que ele faz para o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Irmão, se você ler Deuteronômio, capítulo 28, versículo 35, está entre o 30 ao 35 ali. Era uma das chagas ali por desobediência ao não guardar o mandamento. Deus permite essa chaga maligna chegar até Jó, irmãos. Ah, mas por que Deus permitiu, irmão? Deus é o Senhor. Ele não volta atrás da sua palavra, mas ele permitiu, irmãos. Mas estava escrito lá que era só para os desobedientes, mas Deus permitiu. Irmão, não queira questionar o senhorio de Deus, mas Deus permitiu, irmãos. Deus tudo faz com um propósito. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Você está vendo aí, irmãos? Por que nós não podemos falar? Eu estou igualzinho o Jó, com a paciência de Jó. Irmão, você suportaria passar isso? Perder 10 filhos? Perder tudo de um dia para a noite? Uma chaga maligna vir no seu corpo? Ainda pessoas falam assim: eu estou com a paciência de Jó. Irmão, misericórdia, peça perdão a Deus, irmãos. Viva as coisas que você tem que viver, mas segundo a sua fé. Jó foi um propósito dele para com Jó. Não queremos falar essa asneira, irmãos, essa besteira. Tô com a paciência de Jó. Irmão, você não perdeu um filho. Não veio uma doença dessa no seu corpo. De uma noite pro dia, Jó era um homem mais rico do Oriente, ficou na miséria, irmão, sem nada. E você fica falando isso ainda, irmãos, misericórdia. Versículo 8. E Jó tomou um pedaço de telha, ou as traduções falam cerâmica, né? Aleluia. Para raspar com elas feridas, assentou-se no meio da cinza. Irmão, imagina a dor, imagina o que esse homem passou, para raspar a dor, coceiro, cheiro mal, o que a gente não consegue ter ideia, noção do que Jó passou, do que Jó viveu. Quanto tempo? A Bíblia não fala, irmãos. Alguns acreditam que foi 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. Irmãos, não dá para bater aqui o martelo aqui, mas ele passou, irmãos. Ele passou. Ele viveu isso, irmãos. Viveu isso na sua pele. Aqui o versículo 9. Olha, irmãos, olha que a outra pancada. Essa foi mais doída, irmãos. Mais do que as chagas malignas. Então sua mulher, que não fala o nome dela, lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmão, há muitas pessoas que questionam, falam, usam esse exemplo da mulher de Jó para recriminá-la, para puxar a orelha dela e trazer isso como um exemplo até errôneo. Irmão, eu não vejo dessa forma, irmãos. A mulher de Jó, irmãos, o amava. A mulher de Jó, segundo a Bíblia Sagrada, era uma só carne com ele, irmãos. Ela viu, ela sentiu, apesar da chaga maligna não estar no corpo dela, mas os filhos eram dela, com ele, os 10 filhos, a riqueza financeira, material, que o seu marido, que eram deles, estava com eles, irmão, tinha. Irmãos, quando essa chaga maligna atinge a Jó, aqui nós estamos no versículo, irmãos, ó, o 9, ela sentiu a dor, irmãos, ali, ela errou, irmãos, errou de ter falado aquilo, mas ela sentiu, irmão, aquilo para a fé dela, para a intimidade que ela tinha com Deus, era demasiadamente alta, irmãos, para ela entender isso e viver isso. Mas Jó, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, tinha estrutura para passar isso, irmãos. E o tratar, a situação era com Jó, não era com ela. Irmãos, ela errou, mas vendo a dor do seu marido, vendo o sofrimento do seu marido, ela falou assim: melhor morrer do que viver assim, irmão. Não que ela não o amava, ela sentiu a dor dele, irmãos.
A gente, lendo o texto e não parando para meditar, não parando para examinar, é fácil dizer, ela agiu errado, irmãos. E você? E nós? Numa situação dessa, o que nós faríamos? O que nós faríamos, irmãos? Pare para pensar, pare para meditar. Ela errou, errou. Mas, irmãos, nem por causa disso, a Bíblia diz que Deus tocou nela, Deus repreendeu ela, não, irmãos. Mas a fala dela para Jó ouvir, irmãos, eu imagino que doeu. Foi forte, irmãos. O versículo 10 fala assim: porém ele disse, como falas qualquer doida, falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, irmão. Toda vez, irmãos, e faz muitos anos que a gente lê esse texto, irmãos, isso aqui me chama a atenção, irmãos. Jó estava numa situação que vinha acontecendo coisas mal com ele, adversas com ele, aflições com ele, tribulações com ele, percas com ele, uma atrás da outra, consecutiva. Não tinha espaço de tempo, irmão. Ele, de uma hora para outra, era o homem mais rico do Oriente. Os gados, o camelo vem perdendo, vem morrendo. Os 10 filhos morrem de uma vez só. Irmão, uma chaga maligna vem sobre o corpo dele. Algo difícil de viver. Vem a mulher e dá uma porretada nele. Por causa que ela viu a dor dele e sentiu, irmão. E Jó, diz a palavra, não pecou com seus lábios. Ô, irmão. Que exemplo de homem de Deus, irmãos. Que exemplo de fé. Que exemplo de dedicação. Que exemplo, aleluia, de integridade, de confiar em Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de viver para Deus, de estar com Deus. Era esse homem chamado Jó, irmãos. Meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua, aleluia. Aqui o versículo 11 fala assim, ó. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, como falamos no capítulo 1, irmãos. Lá em Gênesis 36, fala ali da genealogia de Esaú. Então, os irmãos vê a parte da onde Jó, numa parte geográfica morava, os amigos vieram até ele. Bibalde, o suíta, Isofar, o Naamatita, né? A gente vê, lembra lá de Naamã. Da parte de Naamã era esse outro amigo dele, Isofar. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. Irmãos, combinaram aqui, irmãos. Não é que eles eram falsos, irmãos. A dor de Jó, o sofrimento de Jó, a visão que eles olharam para Jó e viram, irmãos, aquilo doeu, irmãos. Era algo lamentável, triste, agonizante, irmãos. O cheiro daquela carne, irmãos, que parecia já uma carne leprosa, aquele cheiro ruim, aquilo, irmãos, era a distância, e Jó estava com isso no seu corpo, irmãos. A chaga era maligna, a doença que nós vemos aqui, da planta dos pés ao alto da cabeça, que Jó estava vivendo, irmão. Eles ficaram sem ação. Aquele homem temente a Deus, aquele homem sincero a Deus, aquele homem dedicado a Deus passando por uma situação dessa. Irmão, isso traz um choque. Imagina você conhecer alguém que é assim, que vive para Deus, que serve a Deus. Não quer dizer que é perfeito, irmãos. De uma hora para outra tudo mudar ao contrário. Irmão, humanamente falando, nós não entendemos, irmãos. Jesus falou lá para os discípulos assim, ó, o que eu faço hoje vocês não entendem. Muitas coisas na vida cristã nós não entendemos hoje, mas vamos entender lá na frente. Temos que ter uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida dedicada a Deus em silêncio. Deus vai falar, Deus vai dizer, Deus vai se levantar, Deus vai esclarecer para você, mas você em silêncio, irmão. Na presença de Deus, aleluia. Versículo 12. E levantando-se de longe os seus olhos, não conheceram, então levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram ao pó ao ar. 13. Assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam a dor, era muito grande. Ai, irmão, que situação complicada. Imagina você, irmãos, ir
ver alguém e ver a dor da pessoa muito grande. Irmão, para você levar uma palavra de fé, você orar, você falar algo para a pessoa e aquilo lhe faltar as palavras. Já aconteceu isso com você? Comigo? Irmãos, assim era Jó. Assim Jó estava. E aqueles 3 amigos foram lá para tentar o consolar, irmãos. E ficaram 7 dias sem falar uma palavra alguma. Porque se nós olharmos, irmãos, com a visão humana, muitas coisas que acontecem, nós não entendemos nada. Nós precisamos, irmãos, estar falando com Deus em oração para que o Senhor, o seu Espírito Santo, ele sim nos direcione, ele sim fale conosco. Irmãos, e a gente entenda muitas coisas que não tem explicação. A história de Jó, a vida de Jó, os acontecimentos na vida de Jó, irmãos, nos levam a orar mais, a meditar mais, a depender de ouvir mais a voz do Senhor, irmãos, para a gente entender a sua plena vontade. Irmãos, tremendo o livro de Jó, irmãos. Hoje nós terminamos o capítulo 2, não vamos adiantar nada, vamos no próximo vídeo o capítulo 3, vamos continuar esse assunto, irmãos, e aqui, ó, sem pressa, versículo por versículo, lendo, meditando, aprendendo, sabendo que Jó estava vivendo nesse capítulo 2 aqui como no 1, irmãos, uma batalha espiritual muito grande entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo. Eu creio que hoje, na sua vida, na nossa vida, nós estamos vivendo essa batalha, irmãos, mas façamos igual Jó, permaneçamos na presença de Deus, irmãos, o adorando, o servindo, dependendo dele, que a vitória é certa no nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus te abençoe, envia esse link, para pessoas que estão afastadas, para os grupos, se inscreva no canal, deixa aí o joinha, irmãos, para a gente junto possa alcançar mais vidas para o reino de Deus, e essa batalha espiritual, irmãos, no nome de Jesus, a gente vença ela, irmãos, na oração, na perseverança, sendo constante e firme na presença do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.